Fala rapaziada, Betinho aqui, Tropa do Gigante. Falar sobre esse jogo, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro pro Mirassol 3-2, num jogo onde a gente buscou o empate para tomar o terceiro gol de uma forma terrível, como tem sido nos últimos jogos. Eu vou fazer uma análise do jogo e depois eu vou fazer um outro corte falando sobre um posicionamento sobre essa gestão, como eu já tenho feito aqui o tempo todo aqui no nosso canal da Tropa do Gigante. Falando do jogo, é inadmissível as decisões que o Diniz tem tomado. O Diniz tá morrendo abraçado com alguns jogadores, como é o caso do João Vitor, que a gente já sabe, mas hoje o Puma entrou no lugar do PH porque não tinha outra opção, né? O Paulinho da base ainda não tem condições de ser titular, ok? Porém, a gente sabe que o Puma não sabe marcar. E o João Vitor, cara, entra de titular com o Maurício Lemos. E algumas coisas que acontecem no Vasco que a gente fica sem entender, né? Luiz Gustavo vinha bem, do nada é sacado do time, não entra mais. Lucas Freitas fez uma excelente partida contra o Internacional lá, junto com o Maurício Lemos na zaga. E mais uma vez o Diniz, junto com a comissão técnica, banca o João Vitor de novo, né? Se hoje ele fosse poupar jogadores para quinta-feira, Copa do Brasil contra o CSA, eu até entenderia, mas não foi o caso. Realmente ele bancou o João Vitor de novo, ele tá mantendo ele, tá morrendo abraçado com ele. E, cara, isso me causa muita estranheza, muita preocupação. Algumas atitudes que são tomadas dentro do Vasco de forma obscuras, né? Eu vou falar sobre isso porque, cara, não dá mais para admitir o que está acontecendo. Alguém precisa explicar o que está acontecendo. O Diniz não está dando oportunidade para a base, não está colocando os moleques da base, tá bancando os caras que ele tá vendo que, meu irmão, tá ferrando o trabalho dele, acabando com o trabalho dele. João Vitor é um, Piton é outro. A gente já sabe que o Piton não sabe marcar. A gente já sabe que o Puma não sabe marcar. Então, assim, ele como treinador, ele tem que criar estratégias. Falando da partida, o Vasco faz um primeiro tempo razoável para baixo, mas tem algumas oportunidades, desperdiçado ali com o Hugo Moura, que podia ter tocado no Verratti, mas o Hugo Moura não levantou a cabeça, saiu chutando. O Coutinho teve um chute ali também que o goleiro tirou. Só que, cara, começa o segundo tempo, aí vamos aos erros. Erros, cara, assim, que são inadmissíveis. Estava nítido que o Nuno estava cansado. Estava nítido que o Coutinho também estava cansado. Então, no intervalo, um dos dois tinha que sair. Poxa, Beto, mas o Coutinho ajudou a empatar o jogo. Ok, mas o Nuno estava se arrastando. Então, assim, são decisões que o treinador precisa enxergar dentro do jogo. O Mirassol é um time que trocação o tempo todo. Ele deixa você jogar e ele joga. Então o Mirassol deixava o Vasco jogar. O Mirassol também cometeu vários erros, como o Vasco também cometeu. Só que o Mirassol foi cirúrgico, o Vasco não é cirúrgico. A gente vem perdendo caminhões de gols. Só que as tomadas de decisões erradas começa a me preocupar no trabalho do Diniz. Porque quando ele opta de barrar o Lucas Freitas, que fez um jogo bom contra o Internacional, e bota a zaga com o João Vitor e Lemos, tanto contra o CSA, e hoje de novo, depois da expulsão do João Vitor, dos erros que o João Vitor vem cometendo já dos outros jogos, assim, eu falo que a torcida do Vasco é a mais lúcida que tem. E eles não estão ouvindo a voz do torcedor. A torcida do Vasco é a que mais entende futebol. Eu falo isso de arquibancada sem sombra de dúvida. E ele tá bancando o João Vitor lá, todo jogo ele coloca. Então, assim, me assusta, porque quem trabalha com liderança vai entender isso como eu, quando o cara tá mal, irmão, não adianta você insistir. Você tem que falar, filho, aqui, ó, dá uma segurada, vamos dar uma acalmada aqui, vamos colocar quem está rendendo melhor. E o Lucas Freitas jogando ali pela esquerda, muito melhor. O Lemos jogando pela direita é melhor do que jogando pela esquerda. E ele tá caindo no mesmo erro de colocar eles. E aí hoje, não tira nenhum, ou o Nuno ou o Coutinho no intervalo, que já estavam cansados, volta pro segundo tempo, toma o gol.
Daqui a pouco, outra falha do Lemos, toma outro gol. Primeiro gol foi falha do Fusato, fato. Só que são sucessões de erros. Aí hoje, DVD entrou mal, Lloyd, nem se fala, cara. Não é possível que o Diniz não enxergue que o Lloyd não tem condições de entrar. Da mesma forma que a gente chegou que o Jean Davi não dava, o Lloyd já mostrou que não dá. Ah, mas contra o CSA ele correu. Cara, correr todo mundo corre. Mas a gente já está nítido, o Lloyd não sabe finalizar. O Lloyd não sabe chegar no fundo, levantar a cabeça e rolar para trás. Então, assim, hoje foi, cara, foi pífio a forma que o Lloyd entrou. Ele fez falta no lateral do Mirassol 2 vezes, porque ele não conseguiu evoluir a jogada, só corta pro lado errado. São várias tomadas de decisão errada. Então, no treino, para mim, o reflexo ali é o reflexo do treino. E ninguém tá vendo isso. Aí vamos lá, a gente tem uma comissão técnica permanente, né? Que é o Lazzaroni Filho, Luizinho Quintanilha, Felipe, diretor técnico, está lá. E, cara, ninguém tá vendo isso. Os da casa não estão alertando o Diniz. Diniz, olha só, esse aqui não dá. Esse aqui não dá mais para insistir. Vamos mudar a rota? Vamos começar a dar oportunidade para a base? Zucarello jogou razoavelmente bem esse ano, foi descartado. Luiz Gustavo vinha bem na zaga, foi descartado. Hoje o Estrela nem foi relacionado. Eu anotei aqui, o Estrela nem relacionado foi. A gente tem Estrela, Bruno Lopes pode ganhar uma oportunidade para entrar no segundo tempo, num jogo ou outro. Leandrinho, mais uma vez, levou o Vitor Luiz no banco e não levou o Leandrinho. Quem tem mais disposição, Leandrinho ou Vitor Luiz, para entrar no segundo tempo? O Ramon Dias usou muito o Leandrinho, colocando uma dobradinha ali com o Piton. O Paiva usou muito o Puma, fazendo uma dobradinha com o PH. Então, assim, o treinador, ele tem que ser inteligente para cada jogo é um jogo. E outro ponto, o Vasco vai lá, empata o jogo 2-2 e, de forma ridícula, toma o terceiro gol. Eu tenho que atacar para virar o jogo? Tenho, mas eu também tenho que me resguardar. Eu não vejo o Diniz fazendo uma tática para o Vasco jogar fora de casa. O Vasco joga fora de casa como se estivesse jogando em São Januário. E não vai dar, cara. Se a gente for jogar fora de casa toda vez assim, não vai dar. Ah, mas a gente é gigante, a gente é time grande, lógico. Mas, cara, futebol é estratégia. Tá aí o Mundial que não deixa mentir. Quantos times avançaram no Mundial com estratégia? Então, assim, o que tá me assustando no Diniz é que ele não tá criando uma estratégia de jogo. Para certos momentos da partida que eu digo, o time evoluiu, o time ataca mais, né? O time igual hoje conseguiu ir lá buscar o empate. Só que, cara, ele peca no detalhe, que é o quê? Empatou, aqui ó, fecha, vamos de novo no contra-ataque. Não, o Vasco vai lá, se expõe, a bola estava no pé do Vasco, o David capotou lá com a bola, errou o passe ali no meio, fez uma falta, a falta foi batida, rolou para lá, rolou para cá, daqui a pouco o cara tirou o Piton da jogada, cruzou o gol. Mais uma falha do Piton, falha do João Vitor que fez linha, falha do Thiago Mendes, que estava ali como um falso zagueiro. E o Puma, não vou nem falar, porque eu já falei que o Puma não pode estar no Vasco já há muito tempo. Eu sou um dos mais críticos ao Puma. Ah, mas ele só consegue jogar ali, ó, perto da área para frente. Dali para trás é um desastre. Não consegue marcar. Lateral que não marca, passa fome. Eu joguei em base, não tem como. Lateral que não marca, passa fome, não tem como. Puma já era para ter saído do Vasco há muito tempo. E aí o que me assusta? Não estamos preparando jogadores da base para poder evoluir. Porque eu preciso preparar o Paulinho na lateral direita, eu preciso preparar agora o Leandrinho que voltou mais na lateral esquerda, eu preciso dar ritmo pro Estrela. Cara, como é que o jogador vai evoluir sem ritmo? Não tem como. O Zucarello estava tendo uma evolução, foi uma revelação esse ano e já descartaram, entendeu? Então, assim, sempre descarta a base e tá dando oportunidade para esses caras aí, cara, que ninguém aguenta mais. É o Gumora. O Gumora é outro. Hoje um lance, sabe, todo mundo quer ser o super-herói. Era só tocar do lado no Verrete. O gol todo aberto para ele estou em cima do goleiro. Então, assim, é nítido, sabe? É uma falta não só de intensidade, que o time perde o preparo físico, né? Cara, o segundo tempo do Vasco é um desastre. O preparo físico do Mirassol muito acima do nosso. O Del Valle muito acima do nosso. E alguém precisa dar uma explicação nisso, cara. Porque assim, o Felipe não tá vendo isso, como eu falei. Os auxiliares permanentes não estão vendo isso.
que o preparo físico está muito abaixo, alguém precisa ser cobrado por isso. Isso não é normal. Nenhum time da Série A está com preparo físico abaixo igual o Vasco tá. E aí por isso que a gente tá nessa aí. São 7 jogos sem vencer, 4 empates aí seguido, aí hoje perde de novo. Tá entendendo? Então assim, cara, precisa ser mudado. Tá? Hoje assim, vou até falar aqui um ponto positivo de hoje. O Jair entrou um pouco, jogou um pouco melhor hoje quando entrou, errou uma coisa ou outra. O Thiago Mendes também tem uma qualidade, porém assim, essas maluquices do Diniz de botar o time pra frente e tirar um zagueiro, cara, deu no que deu. Thiago Mendes fez a linha ali com o João Vitor, não atacou o espaço, porque quando o jogador do Mirassol passou do Piton, ele tinha que atacar o espaço. Ele não, ele esperou. E aí o cara cruzou nas costas do Puma, gol. Entendeu? Ficaram em linha. Cara, a zaga do Vasco fica em linha, cara. Isso é ridículo. A gente já tomou vários gols assim de cruzamento que a zaga fica em linha. Entendeu? Ninguém ataca o jogador, todo mundo marca a bola. Cara, então isso é o A e o do futebol, não é possível. Eu não vejo, assim, alguns momentos, jogadores do Vasco conversando em campo. Isso me assusta muito, porque a gente na pelada grita com o outro o tempo todo. E os caras não se comunicam dentro de campo, sabe? Falta um falar com o outro, cara. É coisa assim, sabe? É o A e o beabá do futebol. Então, assim, cara, é assustador. Então, tô muito preocupado. E o Diniz, se ele continuar com essa teimosia dele, né? Gosto muito dele, eu vejo muito potencial nele. Só que a teimosia dele está a cada dia prejudicando o Vasco. Se ele continuar com essa teimosia e ninguém também acima dele começar a entrar mais a fundo ali, cara, vai gerar um problema. Porque assim, Pedrinho, né, fala que eu não me meto na escalação. Cara, mas a gente tem auxiliar permanente, tem diretor de futebol. Cara, isso precisa ser conversado. Precisa sentar todo mundo ali e fazer uma análise de qual jogador que dá, qual que não dá, qual da base que a gente tem que dar prioridade para poder dar ritmo de jogo. Entendeu? Isso tem que ser feito para ontem e não está sendo feito. Então, assim, isso precisa mudar. E a gente precisa cobrar, ficar em cima, porque, cara, é inadmissível. Hoje, a gente olhar para o banco e ver as opções do ataque. Garré, Lloyd, David e Alex Teixeira. Ninguém da base é melhor que esses caras. O Zucarello não é melhor que o Alex Teixeira, do que o Lloyd. Tá entendendo? GB se machucou, ok. Mas qualquer um desses aí da base são melhores que esses aí. Opção de ataque. Entendeu? Não dá pra admitir. Hoje ele levou mais uma vez 4 volantes no banco. É Cocão, Jair, Paulinho, Thiago Mendes. E o ataque? Como é que fica? No segundo tempo, num jogo desse que você precisava ter uma opção melhor pro ataque. A gente precisa contratar, fato. Mas, cara, se a gente der oportunidade pra base também, cara, a gente já falou, a torcida vai garantir e vai apoiar. Mas tem que colocar a base. Do jeito que tá, não dá. Eu garanto que todos os moleques da base vão dar mais lugares do que esses que estão aí. E o Diniz tá querendo manter vestiário, bancar elenco, entendeu? Tá pegando os medalhões ali, os mais velhos, e quer bancar os caras. Quer ficar ali segurando os caras ali, ó. Tá bancando eles em campo, e aí? O resultado não tá vindo. Vai continuar? Vai esperar a vaca ir pro brejo? A gente tem 2 jogos a menos contra o Bahia e contra o Juventude que falta para poder fechar o turno. Vai vir o Galo aí que é o último jogo da rodada. A gente vai fechar o turno aí com 20 pontos. Vai ter que correr atrás de 26 no segundo turno. Todo ano esse desespero. Então assim, é falta de planejamento, cara, estratégia. E, cara, a gente vai ficar em cima. Quinta-feira contra o CSA é obrigação. Obrigação. Eu vou fazer outro vídeo aí falando de gestão. E é isso, rapaziada. Nesse pós-jogo aí. E vamos por dias melhores. Vasco até morrer.